Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduz a estimativa para a produção mundial de soja no ciclo 2018-2019. Brasil exporta em outubro 3.740.000 sacas de café e bate recorde. Com mais de 50% da área colhida, trigo gaúcho deve ter redução na produtividade. Futura ministra da Agricultura concede coletiva em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. A deputada federal do DEM de Mato Grosso do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, que na última quarta-feira foi nomeada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como futura ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, concede neste momento uma entrevista coletiva à imprensa de Mato Grosso do Sul, na sede da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. A nossa equipe de reportagem está acompanhando a entrevista e os destaques você acompanha ao longo da programação. Filha de políticos tradicionais e de intensa participação para o agronegócio brasileiro, a deputada federal, atual deputada federal e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem importante papel para o agro do Brasil. E você acompanha agora o perfil da segunda mulher que ocupa o Ministério da Agricultura brasileiro. A deputada Tereza Cristina, de 64 anos, é casada, mãe de 2 filhos e tem uma longa carreira no agronegócio. Antes de ser convidada à Câmara dos Deputados, a engenheira agrônoma, graduada na Universidade Federal de Viçosa, chegou a ser cotada para concorrer ao governo. Desistiu da candidatura e foi atuar na gestão de Mato Grosso do Sul, sempre na defesa do setor rural. Foi secretária estadual de Desenvolvimento Agrário até 2014. Nesse período, teve papel importante na luta para conseguir de volta o status de área livre de febre aftosa. Tereza Cristina coordenou os trabalhos da Zona de Alta Vigilância na Fronteira, que ajudou o Estado a conseguir o registro da Organização Mundial de Saúde Animal. Depois de eleita deputada federal, foi escolhida para a liderança do PSB na Câmara dos Deputados. Depois, saiu do partido ao ser convidada para se filiar ao DEM. Antes, foi escolhida presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, que hoje reúne mais de 100 deputados federais de todo o país. No primeiro mandato, a deputada enfrentou temas polêmicos, como a questão indígena, a votação da Lei dos Agrotóxicos e o Código Florestal Brasileiro. Em destaque agora, o último relatório de oferta e demanda mundial de grãos divulgado nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os dados mostram uma redução na expectativa de produção mundial de soja para este ciclo atual em que estamos, 2018-2019. Vamos acompanhar os números, então? Você de casa acompanha comigo na sua tela. Relembrando as safras anteriores, no ciclo 16-17, o mundo produziu 348.120.000 toneladas do grão. No ciclo passado, temporada 17-18, a produção mundial do grão caiu para 336.820.000 toneladas. Já em relação à safra 2018-2019, números que você acompanha nas colunas seguintes, a gente vê que houve oscilação nas expectativas apresentadas pelo órgão norte-americano. Em agosto, a projeção era de uma safra de 367.100.000 toneladas de soja. No mês de setembro, esta estimativa cresceu para quase 370 milhões. No mês passado, a ampliação seguiu, fechando a estimativa de outubro em 369.480.000 toneladas. Porém, agora em novembro, nesta última quinta, portanto ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos baixou a previsão, trazendo agora o número para um volume mais próximo do que havia estimado em agosto.
A nova projeção do departamento é de que o mundo colha neste ciclo 18-19 367 milhões e meio de toneladas de soja. E você tem acompanhado aqui no Agricultura BR como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem influenciado as exportações do país norte-americano. Neste relatório que o USDA divulgou ontem à tarde, mostra que as exportações caíram com um volume de quase 5 milhões de toneladas a menos. Você confere comigo na sua tela os dados que o USDA trouxe sobre a oferta e demanda da China, da soja dos Estados Unidos para 2018-2019 e mostra que a produção está em 125 milhões e 180 mil toneladas. A exportação ficou então em 51 milhões de toneladas mais 710. Isso quer dizer uma queda de 5 milhões de toneladas, já que no mês anterior estava aí próximo de 57 milhões de toneladas. E os estoques finais ficaram com 26 milhões de toneladas da soja. Nesse relatório desta quinta, os números que o Departamento norte-americano trouxe para o Brasil não sofreram alteração em relação à expectativa de produção de soja pelo país neste ciclo. Os números se mantêm inalterados em relação aos meses anteriores, veja só. Relembrando, em primeiro lugar, as safras passadas, no ciclo 16-17, o Brasil colheu 114 milhões e 600 mil toneladas de soja. Temporada 17-18, 119 milhões e 800 mil. Para o ciclo 18-19, o Departamento norte-americano segue estimando uma safra de 120 milhões e 500 mil toneladas, número esse que, se for confirmado, será um novo recorde. Ainda em relação com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que os Estados Unidos impôs taxações para a oleaginosa, você vê que o Brasil acabou sendo favorecido com este cenário no mercado. Você vê comigo na sua tela os dados que o USDA trouxe sobre a exportação do Brasil de soja para este mês. Todos estes anos, você confere comigo, em 2016, 2017, para este ciclo, a exportação de soja estava em 63 milhões e 140 mil toneladas. No ciclo 2017-2018, subiu para 76.190 toneladas. Em setembro de 2018-2019, você vê um volume de exportação menor que se igualou no mesmo período, em outubro deste ano, com 75 milhões de toneladas. Já novembro aumentou, é o maior volume do período, com o Brasil exportando 77 milhões de toneladas de soja. Vamos saber agora como o mercado internacional da soja reage um dia depois da divulgação desses números pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Na sua tela, mercado ao vivo da Bolsa de Chicago. Veja que os negócios vêm em queda. Tivemos, portanto, números que mostraram vendas de soja norte-americanas mais fracas e estoques mais elevados, o que indica mais soja no país. Com isso, traz uma oscilação negativa no mercado. A gente vê que os contratos com vencimento em novembro operam agora a $8,63 mais 2 por bushel. Posição de janeiro, $8,76 mais 2. Março de 2019 vem a $8,89 mais 2 por bushel e os contratos com vencimento em maio, $9,02 mais 6. Mercado futuro da soja segue pressionado por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E você confere comigo agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Começamos a ver aqui no Porto de Santos, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 86,50, mesmo valor praticado para o Porto de Paranaguá, R$ 86,50, sendo que ontem, quinta-feira, a saca estava sendo negociada a R$ 88 nos portos.
Vamos agora às informações do clima no Brasil. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, participa do Agricultura BR agora, contando para a gente qual é a previsão do tempo para a região centro-oeste nos próximos dias. Olá, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na região centro-oeste, a semana vem sendo marcada por muita chuva. As instabilidades seguem atuando na região por conta da passagem de uma frente fria pela costa do país, então que ajudou a organizar um corredor de umidade. Por isso, as condições de umidade do solo de grande parte da região centro-oeste seguem elevadas, onde os índices de umidade passam de 90%. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva e o estado de Goiás e Mato Grosso são os estados que devem receber as pancadas mais fortes. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros no estado de Goiás, 50 milímetros no Mato Grosso, enquanto que no estado sul-mato-grossense a chuva é fraca e irregular, sem risco para transtornos. A partir da semana seguinte, tendência de chuva ainda forte em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com pancadas ainda expressivas, mas sem riscos para transtornos. A chuva mais intensa em Goiás pode ainda seguir atrapalhando o andamento das atividades no campo e também o plantio da safra de verão. E até pelo menos o dia 24 de novembro tem previsão de mais uma semana com muita instabilidade. A chuva vai voltar a ganhar força e aí sim, voltamos a ter temporais nos 3 estados da região centro-oeste, o que pode ainda inviabilizar o andamento das atividades no campo de grande parte da região centro-oeste, especialmente a partir do dia 20 de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai conferir no próximo bloco do Agricultura BR que com mais de 50% da área colhida, trigo gaúcho deve ter redução na produtividade. Veja ainda nesta edição que o estado de Mato Grosso lidera as exportações do agro do Brasil, respondendo por mais de 17% até julho. Mas antes você vai ficar com o Momento Fosfosal. Fique por aí, nós voltamos já. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Ganho de peso, desenvolvimento dos animais e bastante imunidade que os animais adquiriram de acordo com o que foi usado o produto. Solucionou os problemas de diarreia neles. Solucionou os problemas de diarreia e um desenvolvimento bem melhor. Principalmente nas vacas de pré-parto, que se saiu muito bem o medicamento. O desenvolvimento foi muito grande, que as novilhas adquiriam 800 gramas de peso dia, média, até a seminação. É um fator que se ganha muito mais tempo da novilha na propriedade, se adquire a novilha ter a reprodução mais cedo. Ajudou bastante. Indica o Fosfosal e na propriedade deu certo. Como podemos acompanhar, o nosso amigo pecuarista está extremamente satisfeito com o uso de Fosfosal na recria de novilhas leiteiras, não é isso mesmo, Bruno? Isso, o Fosfosal é um multimineral injetável que ajuda, como citado, não somente no ganho de peso nessa categoria de recria de novilhas leiteiras, mas também ele ajuda no preparo do aparelho reprodutivo para melhorar os índices reprodutivos da fazenda. Uma fonte de fósforo mais selênio injetável estimula o ovário, estimula o útero para esse animal ciclar mais rápido e melhorar os índices reprodutivos. Recomendamos Fosfosal 10 ml a cada 30 a 40 dias na recria, depois repetindo o protocolo de ATF no momento de colocação do implante de progesterona. Aumente a lucratividade da sua propriedade também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. As últimas notícias envolvendo o agro brasileiro. Uma operação da Polícia Federal cumpre mandados de prisão em um suposto esquema envolvendo a agricultura. Vamos saber mais detalhes deste assunto agora com o jornalista Walter Puga Júnior, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo, capital. Olá, Puga, boa tarde para você. Do que se trata esse assunto?
Olha, mais um desdobramento, Juliana, boa tarde a você, boa tarde a todos, daquela Operação Lava Jato, né? A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o empresário e sócio do grupo JBS, Joesley Batista, e prendeu também Demilton Antônio de Castro, que também está envolvido com o grupo. É uma investigação que apura, segundo as agências de notícias, a atuação numa suposta organização criminosa na Câmara dos Deputados e, mais do que isso, no Ministério da Agricultura e Pecuária. Bom, a operação tem o nome de Capitu. Houve a prisão do ex-executivo da JIF, né, que é a empresa que controla o JBS, Ricardo Saldi, também do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. Aliás, Antônio Andrade é produtor de leite, ele foi ministro da Agricultura no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff por indicação do MDB. Ele fazia parte do grupo do MDB e ocupava o Ministério da Agricultura. Foi muito criticado na ocasião também. Ele foi deputado federal e desde 2009 ele era presidente do MDB de Minas Gerais, né? Bom, também, portanto, um ex-ministro preso, mas não é o único não. O ex-ministro da Agricultura, Neri Geller, do Mato Grosso, eleito deputado federal este ano, e deputado estadual João Magalhães, também foram presos. Neri Geller é do Mato Grosso, João Magalhães é de Minas Gerais. Bom, a apuração do caso verificou, segundo agências de notícias, que houve um esquema de pagamento de vantagens indevidas aos dirigentes do Ministério da Agricultura por parte dessa grande empresa, que é a JBS, e esses políticos foram beneficiados por propina. O grupo empresarial teria pago 2 milhões de reais pela regulamentação da exportação de despojos, né? E mais 5 milhões de reais pela proibição do uso da ivermectina de longa duração. E isso é o que apurou a investigação da Polícia Federal. Por isso, mais prisões nesta manhã. Há outros políticos envolvidos também na operação de hoje, são 63 mandados judiciais que estão sendo cumpridos nesta manhã. De novo, isso prejudica e muito os papéis do JBS, né? Vale lembrar que os papéis do JBS agora há pouco tinham queda de mais ou menos 1%, chegaram a cair quase 2% na nossa bolsa, na chamada B3. Portanto, mais uma vez, JBS atingido rapidamente pela decisão, pela investigação da Justiça Federal. Juliana? Tá certo, Pulga. A gente muda de assunto agora para falar a respeito de crédito rural, que foi desembolsado para custear a nova safra do Brasil, temporada nova 18-19, o montante de recursos colocado à disposição e que teve essa negociação com os produtores, cresceu 26% entre julho e outubro. Vamos saber mais detalhes, então, desses números com o Pulga. Pulga, isso indica uma contratação mais forte esse ano pelo produtor brasileiro, é isso? Em todos os segmentos, viu, Juliana? De fato, os desembolsos do crédito rural já somaram 64 bilhões de reais, isso nos primeiros 4 meses dessa nova temporada aqui para a safra 2018-2019. Somente entre julho e outubro, nós já tivemos 64 bilhões de reais em empréstimos. A informação é do Ministério da Agricultura. Para se ter uma ideia, esse montante é 26% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado, entre julho e outubro do ano passado. Segundo o Ministério, houve aumento para a liberação em todos os segmentos onde há possibilidade de obtenção de crédito, né? Para operações de custeio, o incremento nos pedidos, nos créditos, foi de 20%. Já há financiamento para quase 37 bilhões e meio de reais apenas para operações de custeio, né? A expectativa é que daqui para frente a demanda por custeio até seja menor, né? Já foi muito grande agora, mas vai aumentar a procura por recursos destinados a investimentos, viu? No caso das operações de crédito para industrialização, o crescimento foi de quase 50% nos 4 meses da atual temporada. Isso, crédito para industrialização, 3 bilhões de reais. Nas operações de comercialização, o aumento foi de 30% para o agronegócio, mais de 11 bilhões e 300 milhões de reais. E no caso de investimento, chegou a subir 38%, 12 bilhões e meio de reais. Total, cerca de 64 bilhões de reais já foram concedidos em crédito rural apenas entre julho e outubro. A demanda cresce e cresce muito, viu, Juliana? É com você. Certo, Pulga. Obrigada por enquanto. Até já. Carla.
Então, Ju, aproveitando ainda a participação do Walter Puga, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos pedir que ele explique para a gente o desempenho dos bancos brasileiros que apresentaram um melhor desempenho nos últimos 3 anos. Puga, é isso mesmo? É isso mesmo, e é um demanda por crédito, viu? Lauton, a situação é bem diferente. Mais otimistas com a economia e com o cenário político, os grandes bancos aceleraram aí a concessão de crédito agora no 3º trimestre. É o que mostram, aliás, eles mostram disposição de conceder mais crédito, né? Assumir uma dose maior de risco agora no próximo ano, em 2019. O jornal Valor Econômico destaca hoje que os 4 grandes bancos de capital aberto, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, chegaram ao final de setembro com um total de 2 trilhões e 200 bilhões em operações de crédito. É um volume muito grande. A carteira consolidada cresceu mais de 7% nos últimos 12 meses. É o melhor desempenho dos maiores bancos brasileiros nos últimos 3 anos, né? Foi também a primeira vez que esse estoque cresceu mais que a inflação depois de 11 trimestres. Ou seja, o índice de preços ao consumidor amplo foi de 4,5% no acumulado de 12 meses até setembro deste ano, né? Resumindo, sem fazer estimativas ainda, alguns diretores de bancos, executivos de bancos, admitiram para os jornalistas do Valor Econômico um número melhor para o próximo ano se a retomada da atividade econômica continuar crescendo. Eu tenho aqui a citação de Otávio De Lazari Júnior, que é presidente do Bradesco. Ele comentou com os jornalistas: temos apetite para continuar crescendo a carteira de crédito e crescendo bastante no próximo ano. Agora, essa mudança, lógico, reflete na qualidade do resultado, do lucro dos bancos nos últimos meses. O lucro somado dos 4 grandes bancos alcançou 18 bilhões e 400 milhões de reais no 3º trimestre, um aumento de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o lucro dos bancos cresce rapidamente com o crédito, né? Portanto, o que nós temos aí é um avanço no mercado financeiro, uma expectativa positiva que já começa com a concessão de crédito que aumentou para os 4 maiores bancos brasileiros. É com você, Carla. Tá certo, Puga? Continua aqui, Puga, porque a gente vai falar agora sobre o dólar. O dólar que opera em alta nesta sexta-feira, com o mercado monitorando o cenário externo. Ontem, na véspera de ontem, o Banco Central dos Estados Unidos confirmou a sua política monetária no país e também o mercado monitora os passos do presidente eleito Jair Bolsonaro com sua equipe técnica e também com o plano de previdência. Você confere comigo agora na sua tela como está operando o dólar no mercado financeiro brasileiro, o dólar que praticamente na sua estabilidade, mas subindo bem pouco, 0,04%, sendo vendido a R$ 3,73. Então vamos voltar à Bolsa Brasileira de Mercadorias para ver com Puga, como esse cenário como fica esse cenário no mercado financeiro. Bom, nós tínhamos hoje já uma perspectiva de dólar em alta mesmo. O dólar chegou a ultrapassar R$ 3,76, Carla. Foi a 13,76 mais 74 na máxima do dia. Eu vi agora há pouco, perto de 13,77, mas há alguns minutos recuava de novo, viu? A queda era de aproximadamente 0,10% comparado com os valores de ontem. Estava na faixa de R$ 3,73, ou seja, o dólar oscila muito, oscila ao sabor das especulações, do anúncio de nome de ministros, do movimento que ocorre fora do país. Bom, resumindo, nós temos também um movimento de queda no mercado acionário. Agora há pouco, o índice Bovespa, que é referência para o negócio de papéis, operava em queda mais uma vez. Ou seja, o que nós tínhamos era um Ibovespa subindo logo na abertura dos negócios, se aproximava aí de 86 mil pontos, o giro financeiro aí era muito grande, somava aí quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, mas agora há pouco já caía de novo para números inferiores. 85 mil pontos, 85.900, ou seja, deixava aquele patamar de 86 mil pontos, né? Resumindo, o que nós temos é um movimento de oscilação que vai caminhar nos próximos dias ao sabor dos anúncios
são feitos pelo novo governo, no caso, o governo eleito, Jair Bolsonaro. Fora isso, nós temos aí uma acomodação no mercado financeiro internacional em função, como você lembrava agora há pouco, do resultado das eleições nesta semana, eleições para o Legislativo, lá nos Estados Unidos. O mercado se acomoda agora em outros patamares e é necessário acompanhar daqui para frente com muita atenção, porque se a oscilação do dólar e os movimentos na Bolsa foram muito acentuados no período pré-eleitoral, né? Agora eles continuam. Menor, a oscilação é mais baixa, mas continua também. Portanto, até o final do ano, ainda permanece muita oscilação no mercado, é necessário estar sempre atento antes de fechar um negócio. Eu encerro por aqui a minha participação, eu volto com você em Campo Grande. Obrigada, Pulga. Bom final de semana para você e você continua acompanhando o mercado financeiro aqui nas próximas edições do Agricultura BR. O estado de Mato Grosso lidera as exportações do agronegócio do Brasil. As informações agora com Valdir Pacheco. Até julho deste ano, Mato Grosso foi o estado que mais exportou produtos do agronegócio, segundo dados do Agrostat, que divulga estatísticas do comércio exterior e é ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Segundo o órgão, o estado foi responsável por 17,30% de todos os produtos exportados no país e lidera o ranking. Nos 7 primeiros meses de 2018, as vendas externas de Mato Grosso somaram 8,2 bilhões de dólares. Já o Brasil arrecadou 59,2 bilhões de dólares. A China foi o país que mais comprou produtos agropecuários do Brasil. As compras do país asiático representam 26,63% do total exportado. A União Europeia e os Estados Unidos aparecem em seguida com 25,67% e 19,9%, respectivamente. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Com a colheita de trigo bastante avançada na região do Rio Grande do Sul, a quantidade e a qualidade da safra variam muito. O motivo é o clima, que é o grande vilão do desenvolvimento das safras de inverno por lá. Confira na matéria de Annelise Nicolodi. Atualmente, o Brasil, que é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de grãos, ainda tem a necessidade de importação de algumas commodities para atender o consumo interno. Esse é o caso do trigo, que tem produção inferior à demanda de abastecimento. No ano passado, a produção de trigo no país foi de 4,9 milhões de toneladas e manteve a necessidade de importação de 7 milhões de toneladas. Porque, como se sabe, boa parte do trigo que nós consumimos, o que o Brasil consome, acaba vindo de outros países, né, em especial da Argentina, até em virtude das condições de clima e solo e tal, né, que nesse país lá é mais favorável do que aqui. O Mercosul que se estabelece mais ou menos nesse equilíbrio, né, o Brasil importando os produtos argentinos, em especial o trigo, né, como eu falei antes, quer dizer, como as condições de clima e solo, a produtividade, a qualidade do trigo argentino é significativamente, ou pelo menos é superior à nossa, embora nós tenhamos passado também por melhorias significativas na qualidade do nosso trigo, mas se estabelece assim, o Brasil importa trigo, vende automóveis, então, na verdade, se dá no âmbito dessas relações de troca, né? Então, é difícil muitas vezes de reverter uma situação como essa, né? Ao longo dos anos, o trigo perdeu espaço, sobretudo nas lavouras gaúchas. Entre os motivos, as relações comerciais que acabam facilitando a importação, o preço e também o clima. Mas o cereal de inverno continua sendo o principal dentro do sistema produtivo brasileiro. O trigo, o produtor sabe da importância que o trigo tem na parte econômica, né? Você não fazer nada no inverno, você está bancando todo o teu inverno com o custo do teu lucro do verão. Então, você fazendo a cultura de inverno, você pode minimizar esses custos também, você rentabiliza. E o produtor sabe da importância que o trigo tem dentro do sistema de produção. Hoje, lavouras de soja que você planta sobre a palhada do trigo,
você tem um acréscimo de produtividade e você também tem uma redução de custo por causa da adubação que você faz no inverno, né? E também no controle de plantas daninhas, né? O trigo, ele proporciona isso, ele forma melhor palhada, dificulta o crescimento das plantas, então você também tem um melhor controle e também tem esse acréscimo de rendimento por você não ter um mato competição, digamos assim, né? A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, ligada ao Ministério da Agricultura, tem feito a sua parte no desenvolvimento de novas cultivares mais resistentes às principais doenças. A unidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é especialista na pesquisa com trigo. O trigo, muita gente não teve boa experiência com o trigo ano passado, né, evidentemente, por questões de clima, mas é uma cultura necessária, quer dizer, para o sistema produtivo na região. E não esqueçam que os dados de pesquisa, né, mostram que a melhor opção ainda é você ter cobertura, né, no inverno e não pousio, ou seja, senão você vai transformar a sua opção em gasto. Então, claro, o trigo é uma cultura de risco, não tenha dúvida, mas é exatamente aí que eu acho que a Embrapa entra como uma oportunidade, né, para o agricultor, que é trazer materiais mais, né, tolerantes, principalmente às doenças. E no que se refere principalmente àquelas doenças de início de ciclo, ou seja, até o espigamento, que é onde o agricultor tem um pouco mais de folga, ou seja, aquele que não tem que ficar olhando lavoura, né, antes de espigar. Nessa safra, o Rio Grande do Sul semeou cerca de 700 mil hectares de trigo, uma área bem menor se compararmos com a década de 80, quando chegamos a plantar quase 2 milhões de hectares de trigo. Mas também é verdade que a capacidade produtiva das novas variedades cresceu bastante, passando de 1.000 quilos por hectare para mais de 2.200 quilos por hectare. Vamos saber agora mais detalhes sobre a região sul do Brasil. As informações que vêm a seguir são da previsão do tempo. Vamos saber os detalhes com Juliana Rezende. No sul do país, a semana vem sendo marcada por tempo mais seco por conta da atuação de uma área de alta pressão, que inibe a formação e a passagem de novas áreas de instabilidades. Mesmo com tempo firme e predomínio de sol, os índices de umidade do solo seguem elevados em grande parte das áreas produtoras da região sul. No decorrer desses próximos dias, o tempo vai seguir firme até este final de semana. A massa de ar mais seco vai seguir influenciando o tempo na região sul, só que a partir de segunda-feira tem previsão de chuva retornando para a região sul. E as pancadas voltam com força. No interior gaúcho, em pontos do norte até o oeste, o acumulado de chuva passa facilmente dos 100 milímetros até pelo menos o dia 14 de novembro. Então tem risco para fortes temporais em grande parte do norte do Rio Grande do Sul. Oeste de Santa Catarina e do Paraná também vão receber pancadas de forte intensidade e com acumulados de até 70 milímetros. Agora, a partir da semana seguinte, esses temporais perdem força, as instabilidades se espalham pelos 3 estados da região. Tem chuva, então, mais abrangente, mais espalhada pela região, que não garante tantos transtornos para os produtores da região sul. E até pelo menos o dia 24 de novembro, tem previsão de chuvas enfraquecendo no Rio Grande do Sul, mas ganhando força no estado do Paraná. Então, no decorrer dos próximos períodos, tem previsão de chuva forte avançando pela região sul já no início dessa próxima semana. Fortes temporais devem alcançar áreas produtoras do norte gaúcho, do interior do Paraná e de Santa Catarina, podem atrapalhar o andamento das atividades no campo, mas a chuva vai seguir persistindo na maior parte da região sul, mantendo o solo então com bastante umidade, garantindo bom desenvolvimento para as lavouras da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai ver no próximo bloco que o Brasil exportou em outubro 3.740.000 sacas de café, batendo recorde. E ainda nesta edição tem a previsão do tempo especial para a região sudeste do país. Mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado... Esse produto aí, nós estamos fazendo propaganda aí, ele é um produto muito bom. O meu gado ele estava um gado defasado, estragado, acabado mesmo. Esse gado que vocês estão vendo atrás da minha sorte aí, é um gado que está com 30 dias que eu fiz ele.
tem umas vacas aí, aquelas mamaguinhas, é que estava pior que aquelas. Então esse gado chegou quase morto aqui. Então se não fosse esse produto, eu acho que eu tinha perdido meu rebanho quase todo. O que eu mais achei foi na vacada magra. Como meu gado aqui é fêmea, né? A vacada magra, eu achei reação muito rápida. Até com 30 dias já vou tirar, já descastar esse gado um pouco já. Todo gado, que a maioria desse gado, não é gado de cria, é gado de compra, de negócio, que a gente mexe um ponto comercial, como é que é. Aí a gente compra, o gado vem todo tipo de raça. Então a gente tem que fazer um produto desse, não vai achar. É o melhor produto para fazer. Eu aconselho a todos os meus colegas proprietários de fazenda. Indico, se for você que está precisando, seu gado está fraco, está magro, faça esse produto, que esse é um grande produto que nós está no mercado e é muito bom. Eu fiz pela segunda vez e estou sentindo muito satisfeito com o meu produto. E não vou largar de fazer, não. Você encontra Fosfosal em São Félix do Xingu, na Ruralista. Em Tucumã você encontra na Agroforte, também na Vila Nereu, Itaboca. Vocês podem fazer bons negócios comprando Fosfosal. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta para destacar para você as novidades do Showtech 2019. O evento, que acontece em janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, terá um espaço todo dedicado à pecuária, com exposição de animais e palestras sobre gestão. Vamos saber os detalhes agora com José Cunha. Dentre as várias oportunidades dentro da Showtech 2019, o Espaço Pecuária contará com a presença da Sapeagro, que vai mostrar alguns animais e apresentar soluções para a gestão de rebanho e de negócios. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o representante da Sapeagro, Rodney Guadanin. Todos os anos que a gente vem aqui, a gente tem um público muito seletivo e essa interação com o produtor é muito importante para a gente na Sapé, quanto para o produtor que pode buscar novidades aqui. Lá a gente trabalha com safra e safrinha de soja e milho e outras culturas, mas na integração, principalmente a safra e safrinha, a gente utiliza a raça Brangos, que é uma raça que se adapta bem a esse sistema pela precocidade e a velocidade. Quando a gente se conversa de integração, nós temos sempre que lembrar que o patamar, o nível a ser alcançado é da lucratividade da soja. Afinal de contas, nós estamos deixando de plantar a soja para pôr o boi. Além de estar mostrando a genética Brangos, nós vamos trazer também algumas ferramentas que a gente usa tanto para manejo do rebanho quanto para gestão da propriedade como um todo. Muito obrigado pelas informações, Rodney. A Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. José Cunha para o SBA. E o Secafé divulgou na tarde desta quinta-feira seu relatório mensal sobre as exportações de café do Brasil. E considerando a soma de café verde solúvel, torrado e moído, o Brasil apresentou um aumento de 29,1% nas exportações de outubro deste ano, na comparação com outubro do ano passado. Você confere comigo na sua tela os dados que o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, divulgou ontem, quinta-feira, e mostra que em outubro de 2017 o Brasil exportou um montante de 2.900.000 sacas de café. Em setembro deste ano, o Brasil apresentou uma exportação de 3.120.000 toneladas do café. Você vê que em outubro deste ano o Brasil exportou 3.740.000 sacas de café, um recorde para este período, como você vê aí no seu gráfico. De acordo com o Secafé, as exportações do grão brasileiro feitos no ano civil, ou seja, ao longo desse ano de 2018, já apresentam uma alta superior a 10% na comparação com o volume do grão embarcado pelo país no mesmo período de 2017. De acordo com dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no acumulado deste ano de 2018, o país já enviou ao exterior 27,5 milhões de sacas de 60 quilos do grão, um volume que cresce em 10,3% em relação ao ano passado.
No quadro à direita, eu destaco para você como foi o desempenho do grão arábica no Brasil no mês de outubro, mês que passou. Foram enviados ao exterior 3 milhões de sacas de 60 quilos do grão, correspondendo a 82,5% de tudo aquilo que foi negociado no mês passado. Esse volume de 3 milhões de saca foi 20% superior ao embarcado em outubro do ano passado. Já a variedade robusta do café, ou café Conilon, como você quiser chamar, apresentou uma alta de 1,79% nas exportações de outubro. Já o café solúvel apresentou queda de 6,8% neste mesmo período. Você confere comigo na sua tela que o café robusta teve uma exportação de 364 mil sacas, mais 700, 9,7% em relação ao montante total, com um aumento de 1,79%. Já o café solúvel teve suas exportações no montante de 280 mil sacas. Ele equivale a 7,7% do montante total, mais uma queda de 6,8% para o período. Vamos agora saber dos números do café robusta no acumulado deste ano de 2018. Olha, a variedade segue chamando bastante atenção porque tem registrado altas fortes na exportação. De acordo com dados do Secafé, foram exportados pelo Brasil, nos 10 primeiros meses deste ano, 2 milhões de sacas de 60 quilos de café robusta, ou também chamado de café Conilon. Veja que esse volume cresce em mais de 800% em relação ao mesmo período de 2017. O que houve com o café robusta foi que teve uma recuperação forte nas lavouras de café, principalmente as do Espírito Santo, que é onde fica a maior parte produtora do país. Com a recuperação depois de anos de seca, a produção tem crescido. Além do Espírito Santo, outro estado que contribui muito com a produção de Conilon do país é a Bahia e também o estado de Rondônia. Vamos agora às informações do mercado financeiro, o mercado do café para os negócios acontecendo agora em Nova York. Café arábica em destaque na sua tela, operando nesta sexta-feira em movimento de queda. A queda acontece para todas as posições de mais curto prazo. Arábica negociado para entrega em dezembro vem a $1,14 centes mais 30 por libra peso. Os contratos com vencimento em março, $1,18 centes. Posição de maio, $1,21 centes mais 10 por libra peso, enquanto a arábica, negociado em Nova York para entrega em julho, opera $1,23 centes mais 40. Veja que todas as posições operam abaixo de $1,30 centes por libra peso, que é uma unidade de medida utilizada para pesar o grão no mercado internacional. O valor de $1,30 é uma base de referência positiva para o mercado. Estando abaixo disso, significa que os preços vêm bastante pressionados. E nós vamos ver agora como se comporta o clima para a região sudeste com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Na região sudeste, essa semana foi marcada por muita chuva. Tivemos acumulados de chuva no estado do Rio de Janeiro, que passaram de 200 milímetros, principalmente na área litorânea do estado fluminense. A tendência é de que tudo foi influenciado por conta de uma frente fria que avançou pela costa da região, conseguiu trazer mais chuva, que conseguiu aumentar as condições de umidade do solo na maior parte da região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do Espírito Santo já tem índices de umidade do solo que passam de 90%. No decorrer desses próximos dias, a expectativa é de chuva migrando para o norte mineiro, norte do estado do Espírito Santo, ainda por conta dessa frente fria que segue estacionada próximo à região sudeste. Só que conforme a chuva migra para as áreas mais ao norte da região,
perde força no interior do estado de São Paulo. A chuva que acontecer até o dia 14 de novembro em grande parte do estado de São Paulo é bastante fraca, isolada, bastante irregular também, sem risco para transtornos, enquanto que a chuva no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo é forte e pode ainda atrapalhar o andamento das atividades no campo na região. No decorrer da semana seguinte, entre os dias 15 e 19, chuva ainda forte entre pontos de São Paulo, interior de Minas Gerais. As pancadas então vão seguir abrangentes pelos 4 estados da região sudeste, alcançar as principais áreas produtoras do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte do oeste de Minas Gerais e até o sul do estado, região da Zona da Mata também. De forma geral, tem previsão de chuva bastante localizada nas principais áreas produtoras do Sudeste. Na próxima semana também, essa chuva pode vir forte, não vai ser uma chuva tão persistente, mas por alguns momentos essa chuva pode vir com força e em potencial para temporais. Até pelo menos dia 24 de novembro, chuva vai seguir ganhando intensidade em toda a região Sudeste. E aí sim, tem previsão de acumulados bastante expressivos que podem ainda alcançar 70 milímetros em pontos do estado de Minas Gerais e nas demais áreas, os acumulados não devem ficar inferiores a 50 milímetros. Então tem muita chuva prevista para a região Sudeste no decorrer desses próximos períodos, conseguindo aumentar cada vez mais as condições de umidade do solo, garantindo uma chuva mais persistente, frequente, que favorece na manutenção das condições de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir um convite para o encontro de analistas da Scott Consultoria que será realizado em São Paulo neste mês. E ainda nesta edição tem a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Não saia daí, voltamos já. Agricultura BR de volta e atenção você telespectador do norte e do nordeste do país. Nós temos a previsão do tempo para você com a Juliana Rezende. Confira. As áreas mais ao norte do país, o avanço de uma frente fria pela costa do Brasil ajuda a trazer muita nebulosidade em toda a metade norte do Brasil. A tendência é de aumento das condições de umidade do solo, principalmente em pontos do interior do Nordeste, Tocantins, Pará e áreas mais ao sul da região norte. Essa chuva toda não consegue alcançar o extremo norte do país, justamente nas áreas em vermelho do mapa, onde a situação ainda segue de déficit hídrico no solo. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva ainda bastante concentrada na parte central do país, ajuda a trazer mais instabilidades entre Tocantins, interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí e grande parte da região norte também. A chuva mais expressiva, então, acontece entre Tocantins e oeste da Bahia, trazendo um cenário muito otimista para os produtores da região que seguem esperando essa chuva mais regular e também com fortes episódios. Tendência de acumulados de até 30 milímetros até pelo menos o dia 14 de novembro. A partir do dia 15, tem previsão de chuva enfraquecendo no sertão nordestino, região do Mato Piba também, porque as instabilidades vão migrar mais para a região central do país e também para a faixa oeste da região norte. Tendência de chuva mais expressiva entre o Acre, Amazonas, Rondônia e também áreas mais ao sul do Pará, com pancadas que podem garantir acumulados de até 30 milímetros. E até pelo menos o dia 24 de novembro tem previsão de chuva ganhando força na região norte, muito por conta do calor e da umidade do ar que segue mais elevada na região. Pancadas de forte intensidade, então, avançam entre o Pará, Amazonas, Roraima também, enquanto que no sertão nordestino a chuva vai seguir acontecendo, mas com baixo volume de água e sem potencial para aumentar as condições de umidade do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Um bom final de semana a todos. Até lá! Obrigada, Juliana. Até segunda. Por aqui a gente lembra você que o encontro de analistas da Scott Consultoria está chegando. Vai ser no dia 23 deste mês de novembro. É uma grande oportunidade para debater o futuro da pecuária no Brasil. O Alcides Torres, diretor da Scott, conta pra gente quem estará presente. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo.
Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezendo do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019 e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. Convite feito, então, o site estava ali na tela, encontrodeanalistas.com.br. Mais detalhes você encontra acessando o portal. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas continue participando conosco, enviando a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 67996562266. A gente volta já. Agricultura BR de volta e ao longo dessas últimas 3 décadas, o agronegócio vem se expandindo de uma maneira expressiva. Pois é, e com a demanda crescente por alimentos, bioenergia e produtos florestais, é preciso que haja um crescimento para haver um desenvolvimento socioeconômico, para atender toda essa demanda. Mas é preciso que isso seja feito de uma maneira sustentável, para preservar os recursos naturais. E é por isso que os sistemas de integração estão ganhando cada vez mais destaque. Tornar o solo fértil e produtivo o ano todo é o desejo de quem tira o sustento da terra. Muito se avançou ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul já vem fazendo 2 e até 3 safras por ano numa mesma área. São os projetos de integração que possibilitam mais produtividade e renda ao produtor rural. A integração lavoura, pecuária, floresta permite que o solo seja explorado economicamente o ano todo, favorecendo o aumento da oferta de grãos, carne e leite por um custo mais baixo. Veja bem, o componente florestal é o que menos nós entendemos, mas todo mundo vê eucalipto, pinos por aí, né? No fundo nós estamos vendo aqui um renque, né? Uma fileira de árvores. Se nós tivéssemos os animais aqui, lá pelas 2 da tarde, aonde que eles estariam? Estariam aqui a pleno sol ou estariam procurando uma sombra? Então veja, a árvore tem uma função ambiental aí, tanto no inverno como no verão. No inverno protege do frio excessivo, de vento, né? E no verão de temperaturas extremamente altas, né? E além disso, veja bem, o produtor, criando esse ambiente mais favorável para produzir carne e leite, ele vai produzir madeira lá para o seu galpão, para suas cercas, né? Madeira é utilizada. E aí é uma das razões do porquê o eucalipto é tão popular aqui nas nossas condições, né? Pelas múltiplas utilidades. Hoje, por exemplo, nós temos unidades de referência tecnológica que está entrando clones de eucalipto para ser tirados em 15 anos. Mas eu não quero mais lenha, não quero bioenergia, não quero mais palanque, eu quero madeira nobre para construção, tá certo? Para móveis, né? Veja que nós não podemos mais tirar árvore. E o mais interessante disso tudo, se a gente pensar em termos de país, nós estamos utilizando 1/3 da área nacional, tá certo? Uma pequena parte para a produção de grãos, é tipo, eu posso fazer um cálculo aqui, ó, nós estamos utilizando de 50 a 60 milhões de hectares para a produção de grão. O que é isso em termos de país? É 7% da superfície. Então a pujança da agricultura de grãos brasileira ocupa 7% da área. Agora, se eu colocar pecuária, que aí é braquiária no Brasil como um todo, vamos pegar como a espécie, o gênero mais importante de forrageiras, aí nós já vamos para 20%, 21%, 22% da superfície. Nós temos 170 milhões de hectares de pastagens tropicais. Isso é 3 vezes a área de grãos. E a maior parte dessa pastagem tropical tem algum grau de degradação. Em outras palavras, a grande reserva de, vamos dizer assim, de potencial de produção de alimentos do Brasil e para o mundo, né? E a FAO dá a responsabilidade do Brasil de produzir alimentos de 30% a 40% da população que aumenta daqui para frente, né? Veja, nós já produzimos alimento para 1,2 bilhões de pessoas. E nós somos um pouco mais de 200, então nós já somos um player, né? Um país agrícola, né? Mas nós temos que pensar que nós temos responsabilidade por esse ambiente e o principal estoque de área para produzir mais é exatamente a pastagem degradada.
Como é que eu recupero essa pastagem degradada? Via pastagem, lavoura de pasto. Nós vamos adubar, nós vamos fazer uma braquiária, um capim de verão. Para promover essa integração, a Embrapa Trigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, organizou esse dia de campo. Aqui, estudantes, agricultores e técnicos conseguem visualizar a produtividade de diferentes culturas com duplo propósito, como o caso do trigo. O tema é amplo, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta. E às vezes a gente diz assim, o que tem que ver uma Embrapa Trigo em Passo Fundo com integração lavoura-pecuária? A gente pensa que trigo é só para pão. Na verdade, o trigo é múltiplos propósitos, né? O trigo é para pasto, é para silagem, né? O trigo que a gente moe, 30% acaba ficando farelo. E farelo vai entrar na composição de rações para quem? Para gado de leite, para suínos, para aves, né? Então a integração lavoura-pecuária não é só com boi, com vaca, né? Também com suínos, com aves. Então a Embrapa Trigo em Passo Fundo, ela lidera o incentivo, a cadeia no sentido de produzir alimento, principalmente no inverno, né? Que é a missão da unidade, se chama trigo é de inverno, mas trabalhamos com cevada, com triticale e com aveia. E no verão também trabalhamos com soja e milho, né? Porque o sistema de produção que tem que funcionar. Então o trigo sozinho, e às vezes o cara diz, tô perdendo dinheiro com o trigo. Será que está perdendo dinheiro com o trigo ou tu não está analisando direito? O fato de ter um trigo no inverno, quanto reflete isso no milho, na soja, na sequência, né? Então aquele rendimento de trigo lá, muitas vezes pode não ser muito atrativo financeiramente quando comparado a uma cultura como a soja, né? Com a liquidez que tem, né? Tá certo? Mas então, nós trabalhamos no sentido diverso, né? A minha especialidade principalmente é essa, trabalhar com manejo de pastagem, com sistemas integrados, né? Um grande desafio para contornar problemas decorrentes de décadas de práticas agrícolas de monocultivo e de elevada pressão sobre o ambiente, mas que através da integração lavoura-pecuária-floresta pode gerar ganhos em produtividade e, consequentemente, liberar áreas para outras atividades do agronegócio. No próximo bloco aqui no Agricultura BR, em destaque, a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Você vai acompanhar como foi o dia dela de ontem, quinta-feira, em reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O Agricultura BR volta já. A deputada federal do DEM de Mato Grosso do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, foi nomeada na última quarta-feira pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como futura ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. E nesta tarde de quinta-feira, ela teve a sua primeira reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Catarina Martorelli preparou uma reportagem para a gente. Vamos conferir. A imprensa ficou a postos desde cedo no Centro Cultural Banco do Brasil, onde está o gabinete de transição. Perto das 11 da manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou escoltado por terra e pelo ar. Ele não falou com a imprensa. Pouco depois, a imprensa foi informada de que a deputada federal Tereza Cristina, indicada para o Ministério da Agricultura, já havia chegado ao prédio, mas por um outro acesso. Bolsonaro deixou o local 2 horas depois, perto da 1 da tarde, também sem falar com a imprensa. Em seguida, a futura ministra da Agricultura deu entrevista coletiva. Tereza Cristina disse que o encontro com Jair Bolsonaro foi muito rápido e eles não puderam aprofundar as questões sobre o Ministério da Agricultura. Ainda é tudo muito novo para mim, apesar de conhecer o setor, mas eu vou me inteirar durante essa semana, teremos várias reuniões na semana que vem. Tereza Cristina está participando da transição de governo desde o início da semana, quando o gabinete de transição começou a funcionar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Ela participa de um dos 10 grupos temáticos, aquele que engloba agricultura, abastecimento sustentável e meio ambiente. O trabalho dela como voluntária. Durante a coletiva, ela disse que ficou surpresa com a indicação e que aguarda a indicação do ministro das Relações Exteriores, porque será fundamental para discutir as exportações do setor. Diz também que pretende tratar de reforma agrária, do projeto dos agrotóxicos, que ainda não foi a plenário, e ainda sobre demarcações de terras indígenas, mesmo que seja um papel do INCRA. Mas reforçou que uma das prioridades será o licenciamento ambiental. É uma das pautas que a Frente Parlamentar
tinha como prioritárias. Haverá uma conversa com o presidente Rodrigo Maia para ver as pautas que o setor ainda pode votar esse ano, e dentre essas pautas o licenciamento ambiental talvez seja o mais importante. Tereza Cristina disse que só vai definir, junto com o presidente eleito Jair Bolsonaro, a política agrícola do próximo governo na próxima semana, na terça-feira, numa reunião com o Bolsonaro aqui em Brasília novamente. Catarina Martorelli para o SBA. Mais informações sobre a recém-nomeada Tereza Cristina como ministra da Agricultura você vai ter ao longo da programação. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau, Carla. Tchau, Ju. Muito obrigada pela sua companhia e um bom final de semana. Até mais.